com as nossas ofertas. Posso ouvir aí um glória a Deus, um aleluia? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. O texto vai nos dizer que, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhes gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus e agradecendo-lhe, e este lhe era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Neste texto nós encontramos sempre os princípios que eu ensino para você aqui: princípio de honra, princípio de gratidão e princípio de obediência. Quando nós olhamos para esse texto, às vezes nós criticamos aqueles 9 leprosos. Por que nós criticamos aqueles 9 leprosos? Porque nós chegamos diante de Deus e queremos um Deus que nos abençoa, queremos um Deus que nos honra, queremos um Deus que faz aquilo que é a nossa necessidade. Mas quando chega na hora de tê-lo como Senhor, de tê-lo como o Deus da nossa vida, e quando chega a hora de nós agradecermos a Ele, de nós honrarmos a Ele, nós já não temos a mesma intensidade em procurar. A Bíblia vai nos dizer que eles gritaram diante de Jesus: compadece-te de nós. Mas a Bíblia vai dizer que 10% daqueles que Jesus abençoou apenas voltou para agradecer. 90% não voltou para agradecer. Mas é interessante que esse texto, ele fala de honra, ele fala de gratidão, ele fala de obediência. Porque quem cumpre esses 3 princípios, até nos dízimos e nas ofertas, também tem uma vida relevante, uma vida diferente. É interessante que apenas 10% volta para agradecer, apenas 10% volta para honrar, apenas 10% olha para Jesus como Senhor e não apenas como Salvador. E a Bíblia vai dizer que somente esses 10% vive o que os outros 90% não vivem. A Bíblia diz que aquele que voltou, ele viveu o que os outros não viveram. Aquele que voltou, ele, além de viver a cura, ele viveu a salvação. Mas aqueles que voltaram só viveram a cura. Outra coisa muito importante: por que eu estou falando sobre esse texto e aplicando ele aqui? Porque, se você reparar, uma das frases mais importantes desse texto não é quando Jesus direciona, e não é quando Jesus declara a salvação, mas é quando Jesus sente falta dos outros 9. Às vezes você fala assim: meu Deus, a minha oferta é tão pequena, o meu dízimo é tão pequeno, eu só venho na igreja uma vez por mês, eu só venho 2, eu só venho 3. Eu quero lhe dizer que até o pouco que você tem, o pouco que você contribui, o pouco que você faz sentido. E Deus sente falta da sua vida, Deus sente falta da sua casa, Deus sente falta da sua família, Deus sente falta da sua honra, da sua gratidão, da sua obediência e da sua vida no dia a dia. Então, que nesta manhã você possa olhar para esse texto e você possa decidir se você quer fazer parte daquele que voltou, ou se você quer fazer parte daquele que apenas foi abençoado. E que você possa refletir, você possa olhar para você mesmo e possa dizer: meu Deus, será que eu estou sendo aquele que voltou, honrou e agradeceu? Ou eu estou sendo aquele que apenas pediu a bênção e foi embora? Pediu a bênção e esqueceu de Jesus. Pediu a bênção e esqueceu
que foi abençoado. Que nesta manhã você possa fazer essa análise. Que nesta manhã você possa olhar para dentro de você e possa entender de que lado você está. Do que honra, do que agradece e do que é obediente, ou daquele que não honra, não agradece e não é obediente. Pastor, como eu posso fazer isso? Você pode fazer isso de várias formas. Nós temos aqui 2 IBANs, nós temos aqui 2 MBWays, nós temos aqui o nosso Pix, geral@lagoinhalisboa.pt. Temos o SPIN, que é o NIF 592-016-390. Temos também aqui o nosso QR Code. E você pode também fazer no envelope, como eu faço, né? A forma que você achar. Temos as maquininhas também. É só você pedir os diáconos para que você possa participar desse momento tão importante e espiritual também. Enquanto louvamos ao Senhor, entregue o seu melhor para Ele, que nós já vamos orar por você. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Eu vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, sou teu. Estenda aqui as suas mãos. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, porque nesta manhã, Pai, nós tivemos a oportunidade não só de se achegar ao Senhor para pedir, não só de se achegar ao Senhor para sermos abençoados, mas nós também temos a oportunidade, Pai, de render graças ao Senhor, de ser grato ao Senhor, de honrar ao Senhor e de ser obediente ao Senhor. Que nesta manhã, Pai, o Senhor possa olhar por cada semente que aqui foi lançada e que nós possamos, Pai, ser vistos pelo Senhor, ser lembrados pelo Senhor, e não apenas, Pai, que o Senhor sinta falta da nossa adoração nesse tempo também. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por aqueles que fizeram durante a semana, por aqueles que estão fazendo agora, por aqueles, meu Deus, que irão fazer durante o dia de hoje, na próxima semana. Nós consagramos ao Senhor cada semente, nós consagramos ao Senhor cada dízimo, cada oferta, cada voto, meu Deus, que os teus irmãos porventura tenham feito com o Senhor, e pedimos ao Senhor que a prosperidade bíblica, aquela que nos isenta de qualquer necessidade, ela seja uma realidade na vida de cada um dos meus irmãos. Se porventura alguém entrou aqui nesta manhã, Pai, necessitando de algo, Pai, que só o Senhor pode fazer, que as tuas mãos, Pai, conforme a tua vontade, seja uma realidade, que os teus braços, Pai, conforme a tua vontade, seja uma realidade na vida de cada um dos meus irmãos. Nós cremos, Pai, e os abençoamos em nome de Jesus. Ensina-nos, Pai, a administrar cada recurso que chega até nós, dando sabedoria, graça, favor do Senhor, para que cada vez mais o teu reino, ele seja uma realidade aqui na terra, exatamente como ele é no céu. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus, dê um glória a Deus, um aleluia. Eu estou muito feliz com Jesus, muito feliz com Jesus, muito feliz. E nesta manhã eu gostaria de partilhar com você algo da parte de Deus, que Deus tem colocado no meu coração de uma forma assim, muito especial. Eu não sei se você
já parou para pensar sobre o poder de um órgão pequeno que você tem dentro da boca? Nós estamos falando do poder que a língua tem. E a Bíblia trata sobre isso. E é interessante que nós temos vivido realidades atualmente, que nós estamos sendo guiados, nós estamos sendo direcionados, nós estamos vivendo debaixo de retóricas, nós estamos vivendo debaixo de falácias, que nem sempre são fontes que produzem vida. Ao olhar para esta igreja hoje reunida aqui em Lisboa, é impossível nós não encontrarmos aqui pessoas que um dia receberam palavras de uma autoridade espiritual, receberam palavras talvez do seu pai, da sua mãe, que até hoje ecoa dentro da sua mente. E tudo isso foi produzido a partir deste órgão. Tudo isso foi produzido a partir desta referência. Mas eu vim aqui para lhe dizer que você não será mais dominado por aquilo que disseram para você. Você não será dominado por palavras que contaminaram a sua mente, contaminaram as suas emoções, que paralisaram você. Talvez você esteja aqui nesta manhã e no primeiro semestre de 2026 você foi paralisado por palavras, você foi paralisado por retóricas, você foi paralisado por realidades que disseram a seu respeito. E é que aquilo travou você. Mas hoje você vai ser liberado para viver a segunda parte desse ano como você nunca viveu, em nome de Jesus. Vire para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: você não será dominado por aquilo que falam a seu respeito. Você será dominado por aquilo que o Senhor fala a seu respeito. Fala para ele: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu só posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Quando nós entendemos isso, nenhuma língua, nenhuma fala, nada pode nos parar. Eu digo isso por experiência própria. Já tentaram me parar através da fala, de todas as formas que você imaginar. Mas todas as vezes que isso acontece, o salto ainda se torna maior ainda. Eu vou para cima, meu irmão, eu vou para cima mesmo, eu não paro. Sabe por quê? Porque eu sei quem me chamou. Eu tenho uma voz que me guia, eu tenho uma voz que me direciona, eu tenho uma voz que fala: vai, meu filho, e eu vou. E essa voz é a voz do Senhor. E se nós olharmos em Gênesis, e disse Deus: haja, e houve. E disse Deus: haja, e houve. E disse Deus: haja, e houve. Aquilo que Deus diz a seu respeito é muito maior do que aquilo que qualquer outra pessoa diz. Por isso é que nós precisamos ter a nossa paternidade, a nossa identidade. E eu estava lendo algo, eu quero compartilhar antes de nós entrarmos, mas se você quiser abrir aí sua Bíblia, em Tiago, no capítulo 3. Tiago capítulo 3, eu estava lendo aqui algumas coisas e eu até trouxe esse estudo para vocês. Um estudo sobre o poder das palavras revela que o que dizemos vai muito além da comunicação. As palavras têm a capacidade comprovada de influenciar o nosso cérebro, moldar conexões emocionais, alterar destinos e transformar a nossa realidade diária. Uma palavra liberada sobre você pela manhã pode destruir o seu dia. Uma palavra liberada sobre você pode destruir o seu casamento. Uma palavra de um homem para uma mulher pode destruir uma mulher, pode destruir um homem, pode destruir um filho. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, nós não vamos ser movidos por qualquer palavra. Nós seremos movidos pela palavra de Deus. A Bíblia diz que em Tiago capítulo 3, que nós, se não tropeçamos no falar, nós somos perfeitos. Mas esse perfeito aqui não é perfeito igual você tem, não. Esse perfeito aqui no original quer dizer maduro. Nós já somos maduro o suficiente
para não dar atenção àquilo que não precisa de atenção. Nós somos maduros o suficiente para ouvir. Fala com esse irmão que está do seu lado. Você tem quantos ouvidos? Responde. Você tem quantos olhos? Você tem quantas bocas? Fala com ele, alguma coisa Deus está te ensinando aqui hoje. É que você tem que ouvir mais, enxergar mais, ver mais e falar menos. Eu cresci ouvindo uma avó minha dizendo que quem fala demais... Ah, vocês também ouviram isso? Vocês também ouviram isso? Ah, já descobri quem é da minha idade aqui então, né? Eu cresci ouvindo também a minha mãe falando, hoje você está tagarela, hoje você está falando mais do que lavadeira, quando? Olha só para você ver. Tá vendo como é que é? Essa ainda é mais antiga, né? Essa foram poucos que responderam. Olha só para você ver. Quando repare que nós já crescemos e já somos ensinados que existe um poder nas palavras. Por isso é que nós devemos falar pouco, porém devemos ser assertivos, devemos ser direcionados, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Eu tenho aqui um estudo falando que o impacto na neurociência e na psicologia, olha só para você ver, respostas cerebrais. O cérebro responde diretamente aos comandos verbais, afirmações de capacidade que acumulam foco e energia, enquanto a repetição de frases de dúvida ou fracasso tende a gerar indisposição. Isso é um estudo, a neurociência. Nós estamos falando que você é um ser tricotômico, você é um ser espiritual, você tem uma alma e habita num corpo e está tudo interligado. E talvez hoje você está aqui, você tem um chamado maravilhoso, você tem algo poderoso dentro de você, mas palavras roubaram o seu chamado, palavras roubaram a sua paternidade, palavras roubaram a sua identidade. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui transformado e não dominado por palavras, a não ser a palavra de Deus. Tiago capítulo 3, verso 2 em diante diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Uau! Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha o que a Bíblia está dizendo, está usando a figura de um cavalo. Colocamos o freio e dominamos o corpo todo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Pelo inferno. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Fato é que a língua, ela revela a condição do coração humano. Todas as vezes que alguém falar para você, nada mais é do que a revelação daquilo que o coração está sentindo. O próprio Senhor Jesus vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está
cheio, aquilo que está no interior dos nossos corações. Então todas as vezes que alguém conversar com você, vai estar nitidamente revelando o seu coração, seja numa informação, seja num detalhamento, seja numa pergunta, seja numa resposta, ou seja naquilo que for, vai estar revelando o coração da pessoa. Então, é claro revelar aqui que a língua, ela revela a condição do coração humano, e possui uma grande potência para dominar todo o corpo. Nós temos aqui dois exemplos, não é verdade? Nós temos o exemplo de um barco, que um leme é capaz de movimentar toda aquela estrutura. Nós temos um pequeno fogo, uma pequena fagulha que é capaz de incendiar toda aquela mata. Tudo aquilo é capaz. Nós temos um cavalo, que quando você coloca um freio nele, na boca dele, quando você aperta, ele para. Quando você alivia, ele anda. Quando você torce para a esquerda, ele vira para a esquerda. Quando você torce para a direita, ele vira para a direita. Repare que assim é a nossa língua. Assim são palavras que são liberadas sobre nós, mas também palavras que nós liberamos sobre as outras pessoas. É interessante que existem 3 coisas que nunca voltam atrás. Você não consegue voltar atrás. A primeira delas é o quê? Uma flecha lançada. A segunda é uma oportunidade perdida. E a terceira, palavras liberadas. Presta bastante atenção. Essas coisas, elas nunca voltam atrás. Oportunidades perdidas, palavras lançadas, mas também realidades que você libera sobre a vida ou que liberam sobre vocês. Então, partindo desse princípio, eu gostaria também de olhar. Por quê? Porque às vezes nós não damos tanta importância. E eu queria fazer aqui algo interessante. Eu fui pesquisar e nós falamos em média 16 mil palavras por dia. Vira para essa mulher e fala com você: já esgotou hoje, fala com ela. Fala para sua esposa que ela já esgotou hoje. Fala para o seu marido aí, ainda faltam algumas palavras para você conversar comigo ainda, hein? Né? Nós falamos 16 mil palavras. Olha, nós temos 16 mil oportunidades de abençoar. Será que nós abençoamos nelas todas? Esse estudo também diz que 21.845 palavras são o que as mulheres dizem. E os homens falam em média 18.570 palavras. As mulheres têm sempre um pouquinho mais de conversa que a gente, não é verdade? Mas isso é importante também. Agora, o que nós fazemos com essas palavras? O que Tiago está aqui querendo nos ensinar? Tiago aqui escreve aos cristãos judeus dispersos que estavam enfrentando provações e conflitos. Estavam enfrentando realidades, e ao longo da carta ele vai enfatizar que a fé verdadeira ela é demonstrada através de obras práticas, através de algo prático. Então repare, até a minha fé, ela é declarada através daquilo que eu falo. Uma das coisas que nós detestamos é a incoerência. Quem gosta de pessoas aqui incoerentes? Ninguém gosta de gente incoerente. E o que é uma incoerência? É aquilo que a sua fala não combina com a sua. Pastor, eu sou cristão. Será mesmo? As suas atitudes não dizem que você é cristão. Porque aquilo que você fala revela aquilo que está no seu coração. E aquilo que está no seu coração revela aquilo que te domina. Então repare, você é incoerente. Às vezes está no trabalho, às vezes está em casa. Tem mulheres, que dizem: vou criar um quartinho para o meu marido morar na igreja, porque lá ele é uma bênção. Quando chega em casa, a minha casa vira um inferno. A mulher a mesma coisa. Por quê? Porque não existe coerência. Não existe coerência nos fatos. As nossas palavras, elas precisam condizer com as nossas atitudes. A pergunta é: o que as suas palavras têm dito para quem te rodeia? O que as tuas palavras têm dito para quem te rodeia? E quando nós olhamos esse texto que nós acabamos de ler, do verso 2 ao verso 5, eu vejo aqui Tiago nos ensinando algo poderoso. Tiago está nos ensinando que a língua
possui um poder desproporcional. A língua possui um poder desproporcional ao seu tamanho. Porque ele está falando que é um pequeno membro. Ele está falando que assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Será que eu consigo, será que eu posso ser incendiado pela minha língua? Claro, claro que sim. Por isso é que Tiago, ele usa dois exemplos aqui. Ele usa no verso 3 o freio do cavalo e ele usa o leme do navio no verso 4. Ou seja, ambos são pequenos instrumentos, mas que controlam grandes estruturas. Então hoje, você precisa olhar, existe uma proporcionalidade em tudo que você faz, mas existe um pequeno órgão que é desproporcional ao poder que ele tem. Existem pessoas que, num ambiente como esse, de centenas e centenas de pessoas, ele é capaz, com uma palavra, azedar todo mundo. Verdade ou mentira? Uma pequena palavra, algo pequeno que sai da língua é capaz de azedar tudo. Mas também essa pequena palavra de um pequeno órgão é capaz de alegrar todo mundo, é capaz de adoçar todo mundo, é capaz de promover comunhão, é capaz de promover alegria. Agora a minha pergunta é, como você tem lidado com isso? A questão aqui, a ideia central aqui não tem apenas a ver com o tamanho da língua, mas com a sua capacidade de dirigir a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo que você fala, você pensa para falar? Cutuca seu irmão, e tudo que você fala, você pensa para falar? Ele já te respondeu ou não? Porque para falar da vida dos outros, ele abre a boca, né? Para te responder, não, né? Fala com ele, abre e responde aí. Você pensa para falar ou não? Você pensa para falar? Porque a maioria das vezes nós não pensamos para falar. E aí nós machucamos, nós magoamos e depois... Quantas discussões elas se dão por quê? Porque uma palavra foi dita sem pensar. Quantos filhos saindo de casa porque uma palavra foi dita sem pensar? Aquele órgão, ele demonstrou o poder, aquele membro, ele demonstrou o poder através da sua desproporcionalidade. Então nesta manhã eu queria te encorajar a olhar para isso. Por quê? Porque as nossas palavras, elas influenciam relacionamentos. As nossas palavras, elas direcionam famílias. As nossas palavras, elas edificam e destroem igrejas. As nossas palavras revelam maturidade espiritual. Quando ele fala, se você não tropeça, você é perfeito, a ideia aqui é maduro. A ideia aqui é maturidade. A palavra original vem de maturidade. Ele está falando, se você vigia bem a sua boca, você é maduro. Você é consciente do que fala, você não fala sem a boca saber. Tem pessoas que falam sem a boca saber, não é verdade? Você fala e não acerta nada. Uma das coisas que eu ensino muito para as minhas filhas, uma das coisas que a gente conversa muito, não fale sem a boca saber. E às vezes eu até pergunto, sua boca sabe que você falou isso? E aí, na hora, traz a consciência, porque nós não estamos habituados a isso. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Eva. Quem lembra de Eva aí? Deus deu uma informação, mas houve uma palavra que trouxe desinformação. Foi colocado uma arma na cabeça de Eva para ela fazer o que fez? Mas foi colocado uma arma através da língua de alguém para poder destruir aquela primeira família, para poder destruir aquele primeiro casal. Quantos homens eu tenho aqui, que enquanto eu estou falando aqui, você está lembrando das palavras que o seu pai te disse quando você era criança. Quantas mulheres eu tenho aqui, você está lembrando daquilo que o seu pai fez, que a sua mãe fez, que o seu tio fez, que o seu colega na escola fez.
Porque palavras influenciam, palavras marcam, palavras é um pequeno membro, mas que tem um poder desproporcional ao seu tamanho. E se você quer ser maduro, se você quer demonstrar maturidade espiritual, você precisa saber o que fala, como fala, quando fala, por que fala e com quem fala. Para que você possa viver algo poderoso. Tiago aqui não está falando de uma perfeição sem pecado. Tiago aqui está falando de uma maturidade espiritual. Então a primeira coisa que Tiago está falando conosco aqui, cuidado com ela. Cuidado com ela, vigia ela. Pensa para falar, porque o que você falar, provavelmente você não vai conseguir engolir mais essas palavras. Mas alguém engoliu, mas alguém ouviu, mas alguém recebeu, alguém. Vamos fazer um acordo? Fala comigo, vamos fazer um acordo, pastor. Faz um acordo comigo aqui com Deus. Se eu não tiver nada para falar, eu vou ficar calado. Quem topa esse acordo aqui? Em casa, se não tiver nada para falar, não inventa. Não deixa com que o inimigo use a sua boca para destruir a infância do seu filho. Não deixe que o inimigo use a sua boca para destruir a igreja do Senhor. Não deixe que o inimigo use a sua boca para desvalorizar o seu marido, desvalorizar a sua esposa, desvalorizar o seu pastor, desvalorizar a sua igreja, desvalorizar a palavra de Deus. Não permita isso. Se você não tiver nada para falar, fica caladinho. Eu amo olhar para Jesus e ver como ele agia. Jesus, diante daquela mulher que tinha adulterado, Jesus, ele analisou. Olha só para você ver, Jesus, ele chegou diante daquele ambiente, todo mundo tem que apedrejar, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que isso, tem que aquilo, tá. E Jesus, olha, mas quando falou certeiro. Quando falou, arrematou. E a Bíblia vai dizer algo interessante, que os mais velhos foram os primeiros. Era velho de idade, mas não tinha maturidade. Tinha muitos anos de igreja, mas não tinha maturidade. Tinha muitos anos caminhando com o Senhor Jesus, mas não tinha maturidade. Repare que quando ele diz: Não, então tudo bem, não tem nenhum problema. Vamos fazer o seguinte então. Quem nunca pecou, pode atirar, pode começar. A Bíblia diz que cada um. Quando Jesus ia curar alguém. Gente, o que um cego quer? Um cão guia? O que um cego quer? Uma muletinha daquela? O que um cego quer? Ele quer ser? Jesus chega para o cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Não, você deve estar brincando comigo, Jesus. Conhecedor, onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas, conhece todas as realidades. Quando Jesus faz essa pergunta, Jesus quer saber da boca dele e da língua dele o que ele quer. Quais são as motivações do coração dele? O que está acontecendo? Repare que Jesus usa as palavras. Repare que quando Jó, o Senhor chama uma conversa com o Satanás: observaste o meu servo Jó? Repare que o versículo 1, ele é repetido na boca de Deus. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. O Senhor repete isso diante de Satanás. Repara que Satanás, ele tenta naquela conversa denegrir a imagem de Jó. Ele tenta naquela conversa jogar veneno sobre Jó. E o Senhor está assim: ok, tudo bem. Se é esse o seu objetivo, então vamos lá. Você pode tocar em tudo que ele tem, mas não toque em quem ele é. Porque a identidade dele, a paternidade dele é só comigo. Ninguém é pai dele, ninguém coloca a identidade dele, ninguém transforma a vida dele. Você pode tocar em tudo que ele tem, que eu vou dar em dobro. Quando nós entendemos o poder das palavras
e não somos maduros o suficiente para entender o que contém atrás das palavras, nós seremos enganados, nós seremos dominados. Existem conselhos que eu recebo, que eu olho nos olhos assim e falo, está repreendido em nome de Jesus. Essa voz não guia meu coração, essa voz não guia as minhas emoções, essa voz não guia a minha mente. Eu falo na hora. Por quê? Porque nós precisamos entender o veneno que há dentro da palavra, o veneno mortífero que há dentro das palavras. Nós vamos fazer um combinado essa semana. Se não tiver nada para falar, vamos ficar calados, porque existe um poder desproporcional nesse membro que tem dentro da sua boca. Existe um poder desproporcional. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, nós seremos dominados por aquilo que a palavra diz. Ei, presta bastante atenção. Ele diz do verso 5 a 8, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ele está falando que a língua possui um potencial destrutivo e assustador. Quantas pessoas às vezes chegam num ambiente de trabalho, todo feliz, todo alegre, todo disponível para trabalhar, para fazer, e de repente uma palavra azeda o seu dia. Verdade ou mentira? Quem já viveu isso aqui? Quantas vezes você chega num ambiente, você vai com tudo e de repente uma palavra azeda todo aquele ambiente. Porque existe um poder destrutivo. Existe um potencial destrutivo. E é interessante que ele usa aqui 3 descrições da palavra. Língua. 3 descrições da língua. Ele fala que a língua é como fogo. A língua é como fogo. Olha só para você ver. A língua é como fogo. Ou seja, uma pequena fagulha, ela pode destruir uma floresta inteira. Uma pequena palavra pode destruir o dia todo. Uma pequena palavra pode ecoar a vida toda. Uma pequena palavra pode destruir uma casa. Uma pequena palavra pode destruir uma empresa. Uma pequena palavra pode destruir uma igreja. O que você está ouvindo? O que você está falando? Tem crente que virou papagaio. Ele nem sabe qual é a notícia, mas ele repete a notícia. Nós nunca vimos tanto a língua destruindo as pessoas, destruindo as famílias. Nunca vimos tanto como tem sido agora. Mas da mesma forma, a fofoca é através da língua. As calúnias é através da língua. As mentiras é através da palavras impulsivas produzem danos enormes quando nós não sabemos o que falamos. No verso 6, ele diz que a língua contamina toda a vida. A expressão contamina todo o corpo indica a influência que a língua tem sobre a conduta da pessoa. A influência. Gente, eu atendo pessoas todos os dias. E quando nós vamos conversando, vamos puxando uma linha aqui, uma linha ali, uma linha aqui. Sabe onde é que vai dar? Uma palavra recebida. Uma palavra recebida. Uma palavra recebida de um pai, uma palavra recebida de uma mãe, uma palavra recebida de um professor, uma palavra recebida de um pastor, uma palavra recebida de alguém que tem muita autoridade sobre a vida daquela pessoa. A nossa língua tem um poder extraordinário de abençoar, mas também um poder extraordinário de destruição. A língua não pode ser domada pelo esforço humano. Nós vamos ver isso no verso 7 e 8. O ser humano, ele domina animais selvagens. Olha como é que isso é sério. O ser humano, ele domina animais selvagens, mas não consegue dominar completamente a sua própria língua.
Você domina um cavalo, você domina um cão, você domina um gato, você domina um pássaro, mas você não consegue dominar a sua própria língua. A questão aqui não tem a ver com incapacidade física, mas tem a ver com incapacidade moral. Não tem a ver com incapacidade física, mas tem a ver com incapacidade moral. O pecado ele afeta profundamente a fala humana. O pecado ele produz algo em nós que vai ser demonstrado pela forma como pensamos, pela forma como agimos, pela forma como falamos e pela forma como lidamos com a vida. Mas em nome de Jesus, hoje vai haver arrependimento, hoje vai haver transformação, hoje vai haver regeneração, e você não vai ser o que você era, você não vai ser dominado por aquilo que te dominava. Existem palavras sendo quebradas agora no mundo espiritual em nome de Jesus, existem palavras sendo liberadas de bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ei, presta bastante atenção. Antes, diante de uma conversa, eu perguntava: o que você quer dizer? O que você quer dizer? Hoje a minha pergunta é: o que Deus quer me dizer através daquilo que você diz? Muda tudo. Quando eu vou falar com a minha esposa, o que Deus quer usar a minha vida para falar com a minha esposa? O que Deus quer falar com a minha vida para falar com o meu marido? O que Deus quer falar com a minha vida para eu falar para os meus filhos? O que Deus quer falar através da minha vida? Isso tudo muda quando nós sabemos aquilo que Deus quer acerca de nós, sobre aquilo que Deus quer falar através de nós, aquilo que Deus quer usar. Ei, presta bastante atenção, a Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Existe um poder espiritual também na nossa língua, existe um poder que é liberado sobre nós, existe um objetivo, existe um sonho de Deus que a sua língua seja convertida, existe um poder, existe uma necessidade. O mundo precisa de homens que falam. Como ouvirão se não há quem pregue? Ei, nós estamos falando de atitude, nós estamos falando de palavras. Como ouvirão se não há quem pregue? Existem pessoas ouvindo, mas não é pregação. Está ouvindo fofoca, está ouvindo intimidação, está ouvindo isso, está ouvindo aquilo. Ei, presta bastante atenção, a língua revela a incoerência de um coração não transformado. Todas as vezes que alguém chegar para você e falar algo, você vai falar: onde é que está na Bíblia? Você tem coragem de fazer isso? Quando seu marido falar alguma coisa, você vai fazer: onde é que está na Bíblia? Quando sua mulher falar alguma coisa, onde é que está na Bíblia? Porque um coração transformado fala o que a Bíblia diz que você tem que falar, faz o que a Bíblia diz que você tem que fazer e vive aquilo que a Bíblia diz que você tem que viver. Não permita que as suas emoções sejam controladas por palavras que você recebeu, e nem a sua língua. Ei, presta bastante atenção, hoje você veio aqui para ser confrontado, mas você veio aqui para ser liberto, para ser abençoado, porque você vai voltar para casa declarando bênção sobre a sua casa, declarando bênção sobre os seus filhos. Existe um poder extraordinário nas suas palavras, quando elas são canalizadas de forma correta. Aqui diz: de uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Domingo louva, segunda critica. Domingo adora, terça fofoca. Domingo adora, quarta inventa mal, fala mal das pessoas. Domingo adora, sexta perfeito. Não tem a ver com pecado, mas tem a ver com maturidade aqui no texto. Maturidade. Você não pode ser alimentado por aquilo que dizem acerca de alguém ou acerca de você. Você precisa ser alimentado acerca daquilo que Deus diz que você é, Deus diz que você pode, Deus diz que você tem. Tiago aqui está denunciando uma contradição presente em muitos cristãos. Ele está denunciando, com a mesma boca, tem gente adorando a Deus e olhando para o irmão e falando: que vestido feio que essa irmã veio hoje. Tem gente que está adorando a Deus: lá fora eu já sei como é que eu vou destruir aquele irmão. Lá fora eu já sei como é que eu contamino aquele irmão. Tem gente que coloca louvor no carro, e aí passa uma mulher bonita, você vira o rosto para olhar para a mulher.
Tem gente que está cheio de louvor, aí vai lá postar aquele biquíni indecente com louvor. Ah, Jesus, queima o meu biquíni. O verão está chegando aí, gente. Ah, Jesus, queima a minha língua, queima. Eu não sou muito bom para cantar, não. Eu só componho. Tiago aqui está nos alertando, não seja incoerente, não engane a vocês mesmos. O nosso Deus, Ele está vendo tudo, Ele está vendo tudo, Ele está ouvindo tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Tiago aqui está denunciando isso, está havendo contradição. Sabe por que aquele mundo não está sendo ganho para Jesus? Sabe por que aquela discoteca ainda funciona? É porque você não prega, você fofoca. Sabe por que aquele povo ainda na sua casa ainda não aceitou Jesus? É porque eles não vê Jesus em você, eles só vê Jesus na sua fala. Falta coerência. Mas hoje você vai ser aqui dominado pela palavra. Você vai sair daqui dominado pelo Espírito Santo de Deus. E aonde não havia fruto, vai haver fruto a partir de hoje. Aonde não havia paciência, vai haver paciência. Aonde não havia alegria, vai haver alegria. Aonde não havia coerência, vai haver coerência a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque o que te conduz é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Com essa mesma boca nós adoramos a Deus, mas nós ferimos pessoas que têm a imagem de Deus. Não, Tiago está dizendo, não pode, nós não podemos fazer isso. Isso é incompatível com a sua nova natureza. Ei, há coisas que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos deixar. Não é incompatível com o cristão sorrir nos seus olhos e falar pelas suas costas. Isso não é incompatibilidade para cristão. Cristão fala na cara, cristão olha nos olhos e fala assim, eu te abençoo em nome de Jesus, meu irmão. Mas Deus sabe o meu coração que eu quero liberar bênção sobre você. Sabe, quando nós entendemos isso, tudo muda. Tudo muda. Não é compatível com um cristão usar a língua para amaldiçoar, mas sim para abençoar. Abençoar, abençoar. Ei, presta bastante atenção. Uma fonte saudável produz um único tipo de água. Repare que o texto termina falando de 3 fontes. Repare que o texto termina falando que aqui não pode haver incoerência. Ele termina dizendo, poderá uma fonte sair água amarga e água doce? Poderá uma figueira produzir uvas? Poderá uma videira produzir figos? Olha só para você ver, não pode haver coerência, não pode haver coerência, tem que haver, não pode haver incoerência, tem que haver coerência na fonte. Se você é de Deus, você fala de Deus, você pensa em Deus, você reage como Deus reage. Agora, se você não é, você vai ter atitudes de quem não é, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ei, fala para esse irmão que está do seu lado e fala assim, olha, o princípio é simples. Fala para ele, o princípio é simples. A natureza revela a fonte. Fala para ele, o princípio é simples. A natureza revela o fruto. Não se engane, não se engane. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você semear, você vai colher. A natureza determina o fruto. A natureza determina a fonte. Assim as palavras revelam a nossa condição espiritual. Nós só conhecemos um fruto pela árvore. Pela árvore, você vai o quê? Conhecer o fruto. Então presta bastante atenção. Aqui algo que nós precisamos, nós não podemos sair daqui hoje. Existe aqui uma palavra sendo liberada para você, porque tem muitas pessoas que ainda acham que sendo cristão ainda pode falar palavrão. Sendo cristão ainda pode ser rude. Sendo cristão ainda pode maltratar pessoas. Não, nós não podemos maltratar pessoas. Mas não confunda maltratar com falar a verdade, tá?
Falar a verdade é outra coisa, é outro nível. Falar a verdade sorrindo é bom, mas às vezes é necessário fechar a cara também. Não é verdade? Então não confunda ser rude com falar a verdade. Não confunda ser rude. Existem pessoas que passam a vida inteira com o coração magoado, com o coração doente, com o coração azedo, cheio de poeira no coração, porque não quer falar a verdade. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Tem pessoas que precisam ouvir a verdade, tem pessoas que precisam falar a verdade. Ei, presta bastante atenção. A boca fala aquilo do seu coração está cheio. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu olhei para minha esposa e falei, já descobri seu coração agora. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu olhei para minha esposa e falei, o coração dela está cheio de poeira. O coração dela está cheio, tá brincando, né? Não use esse texto para edificar a sua casa, hein? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Agora, pastor, como transformar isso? Nós já detectamos aqui, agora somente Deus, Ele pode transformar a fonte das nossas palavras. Somente Deus, Ele pode transformar a fonte das nossas palavras. Quando Tiago afirma que nenhum homem pode dominar a língua. Quando eu li, eu falei assim, se eu não posso dominar a minha língua, quem é que vai dominar então? Fala para ele, o Espírito Santo de Deus que habita em você. O Espírito Santo de Deus que habita em você. O Espírito Santo de Deus que habita em você. O controle da língua não é algo produzido apenas por uma disciplina pessoal. É fruto da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando eu converso com alguém, eu falo, meu Deus, eu vejo o Espírito Santo naquela pessoa. Mas quando eu converso com alguém, eu falo, meu Deus, é só carne. É só carne, é só carne, é só carne, é só carne. Coloca para mim aqui, por favor, Salmo 141, verso 3. Salmo 141, verso 3. Colossenses 4:6 diz assim, que a vossa palavra seja sempre temperada com sal, para que você possa saber o que falar a cada um. É interessante, quando fala temperada com sal, nós temos dois tipos de sal, né? Temos sal fino e sal grosso. Sal fino e sal grosso. Qual é a forma que você está temperando a sua fala? Qual é a forma que você... Olha, Salmo 141:3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus... Olha só para você ver o que o salmista está falando. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Coloca para mim aqui Efésios 4:29. Efésios 4:29. Nós já vamos encerrar. Nesta manhã, você vai sair daqui, nenhuma palavra liberada sobre a sua vida vai prosperar, porque palavras são armas, e a Bíblia diz que nenhuma arma preparada contra você vai prosperar, nenhuma palavra vai prosperar. Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que... Essa graça aqui não é fazer rir não, tá? Essa graça aqui não é fazer rir não. Então tem que falar tudo que faz rir. Não. É a graça do Senhor, para que transmita graça, para que transmita paz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas a que for útil para edificar. Fala com esse irmão, eu assumo um compromisso com você, meu irmão. Não, ninguém está assumindo compromisso com nada aí. Vira para o irmão e fala assim, eu assumo um compromisso com você agora, meu irmão. Nenhuma palavra torpe vai sair da minha boca, mas apenas aquela que for útil para edificar você, edificar a sua casa, edificar a sua família, edificar a sua igreja, edificar o seu trabalho, edificar os seus filhos, conforme a sua necessidade, para que eu possa conceder
para que eu possa conceder através das minhas palavras graça de Deus, favor de Deus, refrigério de Deus, amor de Deus, cuidado de Deus. Nós estamos assumindo um compromisso como igreja agora. Você não vai, os seus lábios vão ser cerrados agora com super bonde. Só vai ser liberado quando for para abençoar. Só vai ser liberado quando for para edificar. E eu creio que nós iremos sair daqui. Eu quero te ensinar 4 peneiras para tudo aquilo que você falar. A partir de agora, eu quero te ensinar 4 peneiras. A primeira peneira é: só fale se for verdade. Pastor, mas eu não tenho certeza que não é verdade. Então cala a boca. Estou falando rindo, não estou, mas é verdade, tá? Primeira peneira: é verdade? Eu falo. Não é verdade? Ou eu penso, não fala. Isso é um exercício diário. Vai mudar a história da sua vida, vai mudar o seu interior, vai mudar a sua família, vai mudar o seu local de trabalho, vai mudar tudo, tudo, tudo. Segunda peneira: é útil? Eu estou falando isso por quê? Por que eu estou falando isso? Será que é útil? Primeiro, é verdade? Se não for, não fala. Enfia essa língua na boca, morde ela, mas não fala não. É melhor sentir a dor de morder a língua do que a dor de maltratar aquele que Jesus ama. Se é verdade, fala. Se é útil, fala. Segunda peneira. Terceira peneira: edifica? Quando eu falar, eu vou contribuir para que o meu irmão saia daqui diferente? Quando eu falar, eu vou produzir algo que muda a história, muda o pensamento, muda o jeito, edifica aquele irmão, abençoa aquele irmão, aquela irmã? Terceiro. Quarto: glorifica a Deus o que eu fiz? Eu vou repetir se você quiser anotar. Primeira peneira: é verdade? Segunda peneira: é útil? Terceira peneira: edifica? Quarta peneira: glorifica a Deus? Se não passar por essas peneiras, morde a língua e fecha a boca, porque você estará pecando e produzindo algo que poderá ter um peso eterno. Agora, se aquilo que você fala é verdade, mesmo que a verdade doa, fale. Se aquilo que você falar é útil, mesmo que doa, fale. Se aquela verdade edifica, mesmo que seja doa, fale. Se aquela verdade glorifica a Deus, mesmo que doa, fale. Não contenha palavras de verdade, de utilidade, de edificação e que glorifica a Deus nunca na sua vida. Porque eu tenho certeza que o Senhor será glorificado, exaltado na sua vida. E eu quero resumir isso. Tiago está nos ensinando aqui que a língua tem um grande poder. Então eu preciso ter o domínio do Espírito Santo. A língua tem um grande potencial destrutivo. Eu preciso segurar ela, eu preciso ser dirigido pelo Espírito Santo. A língua revela a condição do coração. E a língua só pode ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar a minha língua, eu quero apresentar a minha boca. E eu quero pedir ao Senhor como o salmista pediu, Pai. Põe um guarda na minha boca, Senhor. Põe um guarda na minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios, porque tudo que eu quero falar a partir de agora é somente aquilo que é verdade. Tudo que eu quero falar agora é somente aquilo que é útil. Tudo que eu quero falar agora é somente aquilo que edifica. Tudo que eu quero falar agora é somente aquilo que glorifica ao meu Deus. E nesta manhã, Senhor, eu não saio daqui sem essa transformação na
minha vida. Eu não saio daqui, Pai, sem ser edificado. Eu não saio daqui sem ser transformado. Eu assumo um compromisso com o Senhor agora. Eu só vou falar a verdade. Eu só vou falar aquilo que é útil. Eu só vou falar aquilo que edifica. Eu só vou falar aquilo que glorifica ao Senhor. E tudo aquilo que não tem essas 4 peneiras, eu rejeito agora da minha boca, eu rejeito dos meus pensamentos, eu rejeito dos meus sentimentos, porque eu quero viver para glorificar e exaltar o nome poderoso de Jesus. Se você crê nisso, dê um glória a Deus, dê um aleluia, fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Se é para o Senhor, pode aplaudir. Se é para o Senhor, pode aplaudir. Se é para o Senhor, pode glorificar e exaltar o nome dEle. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Pode fechar os corredores, pode fechar os corredores, não tem problema não. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Eu queria tirar 2 minutos para que nós começássemos a exercitar isso agora. Você não vai orar por você agora, você vai orar para quem está do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Ninguém sozinho agora, ninguém sozinho agora. Ore por esse irmão, ore por esse irmão. Comece a declarar palavras de bênção sobre a vida dele. Comece a declarar palavras de verdade. Pastor, mas eu não sei, eu não conheço a vida desse irmão. Declara as verdades que a Bíblia diz acerca dele. Declara as verdades, as utilidades que a Bíblia diz acerca dele. Declare, Senhor, declare sobre ele, declare sobre cada um deles. Declare sobre cada um deles. Isso, uma igreja que ora é uma igreja diferente. Uma igreja que abençoa é uma igreja diferente. Uma igreja que declara palavras de bênção é uma igreja diferente. Uma igreja que declara palavras de utilidade é uma igreja diferente. Uma igreja que declara palavras que glorifica a Deus é diferente. Não pare de orar, igreja, não pare de declarar palavras de bênção. Fala para esse irmão, nenhuma arma vai prosperar na sua vida. Nenhuma intenção do diabo vai prosperar na sua vida. A sua casa é uma bênção, os seus filhos é uma bênção. Os seus filhos é uma bênção. Você será uma bênção. Você é um homem que teme ao Senhor. E aquele que teme ao Senhor, ele será abençoado, ele é feliz. Fala com Maria, é uma mulher abençoada, é uma mulher sábia que edifica a sua casa. Os seus filhos é como fruto, é como os rebentos das oliveiras ao redor da sua mesa. Os seus filhos nasceram para ser uma bênção. Palavras, mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Está saindo daqui uma igreja madura. Está saindo daqui uma igreja madura. Está saindo daqui uma igreja consciente. Está saindo daqui uma igreja sensacional. Está saindo daqui uma igreja que glorifica o nome do Senhor Jesus. Está saindo daqui uma igreja com a boca santa, com a mente santa, com o coração santo. Está saindo daqui uma igreja nova, uma igreja regenerada, uma igreja transformada. Uma igreja que a única coisa que publica é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é única. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra, corro para ti, corro para ti, Manhã de santidade, manhã de verdade, manhã de compromisso, manhã de relacionamento. Hoje nós estamos aqui, Senhor, porque nós amamos a igreja que o Senhor instituiu. Uma igreja que tem doutrina, uma igreja que tem palavra, uma igreja que tem oração, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem oração, que oramos uns pelos outros. Teu amor perfeito me tirou
me guia para a tua luz. Nós não iremos falar, Senhor, aquilo que o Senhor não quer que nós falemos. Nós não iremos amaldiçoar ninguém. Daqui vai sair, Pai, somente água boa. Daqui vai sair somente fruto bom. Nós só iremos declarar a sua palavra. Que haja arrependimento nessa manhã, Senhor. Que haja arrependimento nessa manhã. Que haja perdão nessa manhã, Pai. Nós não queremos, Pai, ser incoerentes, mas nós queremos ser verdadeiros. Nós não queremos ser falsos, mas nós queremos ser transparentes. Senhor, levanta uma igreja transparente. Levanta uma igreja verdadeira. Levanta uma igreja, Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Ah, Senhor, eu sei que hoje o Senhor está olhando para essa igreja, Pai, e o Senhor está encontrando aqui arrependimento. O Senhor está encontrando aqui transparência. O Senhor está encontrando aqui verdade, Pai. O Senhor está encontrando uma igreja, Pai, que o Senhor olha e se alegra. Uma igreja que ama o irmão, uma igreja que cuida do irmão, uma igreja que zela pelo irmão. Uma igreja, Pai, que não é incendiada por uma língua, mas é uma igreja que é abençoada por uma língua. Uma igreja que é abençoada por uma palavra, Pai. Nós repreendemos, meu Deus, toda fofoca dentro de uma casa. Nós repreendemos, Pai, toda fofoca que tem destruído famílias. Nós repreendemos, Pai, toda fofoca, toda calúnia, Pai, que tem sido liberada sobre essa casa, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa família. Essa arma não vai prosperar. Essas palavras não vão prosperar. Oh, Deus, é manhã de cura, é manhã de alegria, é manhã de comunhão, é manhã de ver o Senhor trabalhar em nós. Que sejam cheios do Teu Espírito, Pai. Basta uma Que sejam palavra e transformados, que sejam tudo muda. renovados. Que haja em Basta uma nós o palavra, os mesmo mortos Espírito. voltam a Que haja em viver. nós, Pai, a Basta mesma uma comunhão. palavra e Que Deus haja em nós, derrama Pai, a mesma cura. alegria. Basta uma O palavra, mesmo amor que houve no Senhor. basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Você vai Basta declarar uma uma palavra, vida na sua casa, vida na sua casa. basta uma Você vai declarar palavra e agora vida tudo na sua muda. família. Você vai Basta declarar uma agora paz palavra, na os sua mortos família. voltam a viver. Você vai declarar Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Teu amor perfeito me tirou o medo das trevas, me guia para a tua luz. E não há muralhas e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. palavras que saem da Basta boca de uma Deus. palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu não quero que ninguém se movimente agora. Nós já vamos terminar em 3 minutos. Mas nós precisamos de dar 2 oportunidades aqui nesta manhã.
E a primeira oportunidade é para você que nunca reconheceu o Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. E hoje você quer tomar essa decisão. Uma decisão consciente, uma decisão coerente. Aquelas palavras que te guiavam já não vão guiar mais. Aquelas vozes que te guiavam já não vão guiar mais. Porque o que vai te guiar agora é a palavra de Deus. A Bíblia diz em João 14,6 que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele não é um dos caminhos, Ele não é uma das verdades, Ele não é uma das... Não, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se existe alguém aqui nesta manhã, a única coisa que você precisa fazer é levantar a sua mão direita e o Senhor vai entender que você está mudando de vida hoje, que você está mudando a sua história. Basta só você levantar a mão direita assim. A segunda oportunidade que eu quero dar é para você que um dia já confessou o Senhor Jesus, mas em algum momento uma palavra te tirou da fé. Em algum momento algo te tirou da fé, algo te distraiu e hoje você quer se reconciliar com o Senhor. Hoje você quer começar uma nova estrada, um novo momento, um novo tempo. Levanta assim a sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto, eu quero ver você. Eu quero ver você aonde você está. Eu quero ver você aonde você está. Que você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, ou você quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Levanta assim bem alto a sua mão direita, que o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Não deixe passar essa oportunidade. Levanta assim bem alto. Bem alto, que eu quero ver você. Eu quero ver a sua casa, eu quero ver a sua família. Eu quero ver Deus fazendo através de você. Eu quero ver Deus liberando através de você. E toda aquela palavra que foi liberada com você vai ser a partir de hoje, vai ser retirada, vai ser eliminada da sua mente. Levanta assim a sua mão bem alto, bem alto, bem alto. A sua mão direita bem alto. Eu preciso ver você, eu preciso ver a sua casa, eu preciso ver você tomando essa decisão de entregar a sua vida para Jesus ou de se reconciliar com Ele. Levanta assim bem alto. Se não existir ninguém nesta manhã, nós vamos seguir, mas se existir alguém, levante a sua mão, porque nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua casa, nós queremos orar pela sua família, nós queremos abençoar você. Nenhuma arma do mal vai prosperar sobre a sua casa. Existe mão levantada, existem mãos levantadas, existem mãos levantadas. Nenhuma arma preparada, nenhuma maldição será liberada sobre você. Nada, nada, nada. Existem pessoas aqui que foram liberadas palavras sobre a sua casa, foram liberadas palavras sobre a sua vida. Eu vim aqui para lhe dizer que se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo vai se fazer novo. Se você quer viver em novidade de vida, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Você que levantou a mão, vem cá à frente que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Vem cá, rapidinho. Pode vir que nós queremos orar por você. Isso, vem cá. Pode vir cá. Isso, existe uma novidade de vida sendo celebrada sobre você. Venha, sem você medo, eu corro para ti. Esse momento é muito importante. Corro para ti. Corro para se você tomou essa decisão, vem. Se você tomou essa decisão, vem. Nossos pastores queremos orar por você. Nossos pastores queremos abençoar você. Isso, venha. Teu amor
mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Basta uma Se existe mais alguém, pode vir. Se existe mais alguém, pode vir. Não deixe que essa voz te paralise. Não deixe que essa voz te pare. Basta uma palavra e Deus derrama. Basta uma palavra. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor. Esta é a melhor e mais poderosa decisão. Palavras de ninguém vai parar vocês mais. A palavra do Senhor é que vai dominar a vossa vida. A palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele vai direcionar vocês, Ele vai interceder por vocês, vai se relacionar com vocês de uma forma extraordinária. Eu quero que vocês repitam comigo uma oração, por favor. Toda a igreja também vai repetir, mas eu preciso que você declare isso com a sua boca. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu me arrependo de tudo aquilo que vivi, de tudo aquilo que ouvi que não agradou ao Senhor. Mas a partir de hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente ao seu lado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, 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 amém. Repare, neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Existe uma igreja apaixonada por Jesus. E uma igreja que é apaixonada por Jesus, ela é apaixonada por pessoas, por almas. A Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Nós amamos vocês, nós amamos a casa de vocês, e nós queremos caminhar ao lado de vocês. Eu vou contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás, pode ser? E aí existe uma família para receber vocês. Uma família que não é perfeita, mas que ama a vida de vocês, amém? Tem festa aqui hoje ou não? Tem festa aqui hoje ou não? Bora, bora! Tem festa? 1, 2, 3. Somos corpo, Bem-vindos assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Celebra o nome poderoso de Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, pode ter glória a Deus. Aleluia. Senhor, graças nós te damos, Pai, por esta manhã maravilhosa. Muito obrigado, meu Deus, pelo culto das 8h30. Muito obrigado por este culto às 10. Muito obrigado, meu Deus, porque ainda no dia de hoje o Senhor ainda continuará fazendo, falando, transformando, salvando, até o culto das 19 horas também. Senhor, leva-nos para casa, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações e a comunhão com Teu Espírito nunca nos deixe. E que possamos ter uma semana, Pai, abençoada, guardada, protegida e exatamente como a vontade do Senhor, boa, agradável e perfeita. Aleluia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana em nome do Senhor Jesus.
E você que está em casa, que tempo precioso. Não seja dominado, seja apenas dominado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que o mesmo Espírito que estava aqui também esteve aí na sua casa. Mas eu quero te encorajar a estar conosco aqui às 19 horas presencialmente. Contarei tua história.